Olá a todos! Este vídeo vai ser em português. Não sei se repararam, mas eu não fiz muitos vídeos em português no meu canal. E neste vídeo eu queria explicar um pouco porquê e as minhas razões pelas quais eu não faço muitos vídeos em português no meu canal, apesar de ser português nativo. Bom, começamos? Então, a primeira razão, acho eu, é que tenho medo de cometer erros quando falo português. E se já seguem o meu canal desde há muito tempo, já sabem que eu sou francês também e nasci em França, fiz a escola francesa e nunca fiz a escola portuguesa, nunca vivi em Portugal, assim que, apesar de falar português, como é que se diz? Fluido, acho eu, não falo perfeito, não falo tão bem como os nativos que cresceram e fizeram a escola portuguesa e viveram em Portugal, etc. E para mim é uma grande inseguridade porque, ou seja, é normal que quando aprendemos idiomas, é normal de cometer erros, porque estamos aprendendo, é normal de não saber fazer alguma coisa perfeitamente quando começamos a aprender línguas. Mas até quando temos um nível bastante alto num idioma, é normal fazer erros também. Mas a diferença comigo é que eu sou nativo e tenho aquela, digamos, pressão de falar perfeito, porque se eu digo às pessoas que sou português nativo, se eu faço erros, vão pensar, então, ele é nativo, mas não fala bem português. E para mim é uma grande inseguridade e se calhar já faz mais de 3 ou 4 anos que eu trato de aceitar que eu, apesar de ser nativo, não sou nativo como os portugueses que viveram a vida inteira em Portugal. E trato de estar mais à vontade ou mais confortável com a ideia de fazer erros e de não falar um português perfeito, de ter um sotaque um pouco francês. Acho que o meu sotaque é um pouco francês, apesar de muita gente dizer que eu tenho um sotaque de quem vem do Porto, o que é normal, porque os meus pais são do Porto. Mas pronto, é uma inseguridade que eu tenho. E também outra coisa é que eu quando era mais novo, ou seja, bebê, adolescente, criança, o português não era uma língua muito valorizada. E, por exemplo, ou seja, em França, claro. Em França, o português era visto como a língua dos imigrantes e não sei se, até vou dizer que tem muita xenofobia em França, não sei se é a palavra correta, xenofobia, acho que é correto. Vê? Não falo perfeito. Mas eu sei que as atitudes em relação ao português e imigrantes não eram muito boas. Por exemplo, há muita gente que fazia pouco de mim por falar português, por ser português e coisas assim, e não é alguma coisa que eu tinha muito orgulho de ser português e falar português. E acho que isso criou uma grande inseguridade em relação a falar português e aceitar o facto que sou português, nem só francês. Mas como já disse, eu trato de aceitar isso e melhorar neste sentido, ou seja, aceitar que eu sou português e francês, sou os dois, sou filho de imigrantes, mas está bem, ou seja, faz parte da minha história, da minha identidade e isso. E também o fato que eu nunca aprendi o português formal, nem me sinto muito legítimo para, ou seja, apresentar-me como uma pessoa que fala português fluente. Apesar de, através de eu falar português fluente, claro, estou a fazer este vídeo de maneira fluente, sem ler um texto assim de cabeça, pronto. Mas é como se eu fosse nativo, mas não sou nativo igual aos outros, assim não sou tão legítimo, digamos. Isso também é outro problema que eu trato de, não é curar, mas ultrapassar. E o tema de falar de línguas e aprender línguas também é algo que eu penso é muito vulnerável, de muitas maneiras diferentes. Eu, por exemplo, sou nativo, mas nunca vivi no país onde um português é falado. Mas também há pessoas que aprendem línguas e são iniciantes, por exemplo, e não têm se calhar o nível suficiente para ter conversas assim muito complexas. Mas isso tudo, acho, é uma maneira de ser vulnerável, porque
somos numa situação em que não podemos, como é que é dizer, comunicar tão bem com a nossa língua nativa ou a língua principal, porque o português é nativo, mas a minha língua principal se calhar é o francês e também o inglês. Claro, já estou muito mais à vontade para falar inglês do que português. Isso até acho graça, porque aprendi o inglês bem depois do português e o inglês não é a minha língua materna, mas falo melhor inglês do que português. Mas bom, isso são línguas. Línguas são assim. O nível pode modificar, pode ser mais alto, mais baixo, ao largo do tempo. E acho também que é vulnerável porque temos também que lidar com os nossos, ou seja, os julgamentos dos outros, mas também os julgamentos que temos sobre nós mesmos. Isso, a sério, é difícil. Porque acho que tem a ver com a confiança que nós temos em nós. E parece que estou a dizer que aprender línguas é algo muito existencial e isso assim, mas acho que até é, de uma certa forma, certa maneira, porque temos que aceitar que não somos tão bons para comunicar ou fazer coisas num idioma que estamos a aprender, como o idioma que as línguas que já falamos. E isso acho que requer, acho que é a palavra em português, requires, muita coragem, acho eu. Sim. Olha, estou a fazer esse vídeo e estou até a pensar nestas coisas enquanto estou a falar e contar estas coisas. Para acabar este vídeo, não queria só dar razões pelas quais não falo muito português no meu canal e porque eu, se calhar, trato de praticar o português mais para atingir um nível mais, ou seja, melhor. Mas seria interessante, se calhar, eu fazer um vídeo daqui a um ano para comentar o que vou dizer agora, mas acho que eu, a partir de hoje, gostaria de ter mais oportunidades de falar português. Por exemplo, ter amigos portugueses aqui em Paris, ou pessoas que não sejam da minha família, porque com a minha família, ou seja, a minha família em Portugal, não, mas a minha família que está aqui em França, ou amigos de família, eu posso falar francês e português, assim que não tenho aquela necessidade de falar português correto, porque eu, logo que preciso, posso falar francês. Mas acho que eu queria tratar de explorar mais a minha identidade portuguesa aqui em França. Porque, claro, eu vou sempre, cada ano, uma vez por ano, em Portugal e posso, como é que é dizer, conectar com a minha família, a cultura portuguesa e isso tudo, mas acho que eu gostaria que a cultura portuguesa faça mais parte da minha vida cotidiana. Acho que vou tentar ver se não há comunidades ou eventos em relação ao português, a Portugal, a cultura portuguesa ou lusófona. Poderia ser também muito interessante. E sim, até se calhar isso podia ser o meu próximo objetivo. Seria interessante eu comentar sobre isso daqui a um ano ou uns meses. E, claro, farei um vídeo sobre este tema. E pronto, vou acabar aqui. Espero que gostaram do vídeo. E se eu fiz erros muito importantes, está muito bem se querem fazer correções nos comentários, para mim, na boa. E pronto, vou-os deixar aí e até à próxima. Adeus, tchau.